Entonces comecei a unir, digamos assim, porque ao mesmo tempo eu tinha hecho cursos de manejo del tempo e se resumia basicamente em agendas. E as agendas eram muito lineares, não eram assim intuitivas de acordo com a forma de ser de cada um. Então, a partir de aí surgiu a visão del tal del tempo. Então, o tal del tempo é um compêndio de várias coisas, contando um pouquinho das histórias também. Eu me acordo que uma vez eu estava com meu irmão na universidade e eu li em algum livro de Osho, né, sobre as polaridades. E nós quisimos provar ao 100% a polaridade do aseo e a polaridade da desordem. Então, nós hicimos uma semana de desordem absoluta no apartamento onde vivíamos e uma semana de ordem absoluta. Ou seja, como para sentir as diferenças, integrar as diferenças. Foi uma experiência muito linda. Pero o que não foi muito lindo é que o dueño do apartamento que alquilou para nós chegou justamente na semana que estamos fazendo a desordem absoluta. Então, foi uma loucura, porque ele virou o desordem e nós entramos profundo no exercício. Ou seja, desordem absoluta é um desordem absoluto. Depois eu vou mostrar uma foto de um desordem absoluto, vocês vão sentir como é o desordem absoluto. Pero é interessante essa experiência para sentir os extremos, digamos assim, porque muitas vezes nós nunca estamos nos extremos, ou seja, nunca sentimos os extremos. Bueno, o tal del tempo, né, e todo isso que vamos entregar hoje, nasceu também de momentos de vida, ou seja, houveram momentos que eu me observava e eu me sentia mais ordenado, me sentia menos ordenado, me sentia com a mente mais clara, sentia com a mente menos clara, e comecei a observar que o ambiente ao redor estava diretamente relacionado com meu estado mental também. Então, com minha tranquilidade emocional. Então, comecei a observar que havia uma conexão. E agora vou lhes mostrar vários estudos sobre isso, sobre como o ambiente impacta no estado emocional, no estado mental de nós outros. Então, isso foi muito interessante, começar a observar isso. Y bueno, yo estoy en Cóndor Blanco desde el año 94, entré en Cóndor Blanco. Y en Cóndor Blanco hay mucho material sobre eso también. Yo me acuerdo que la mamá de Sol de Vanita entregaba algo que se llamaba la magia cerimonial. Y la magia cerimonial es cómo tú ordenar tu roupa, ordenar tus coisas de uma maneira tão consciente que tu pongas um poder nisso. Ou seja, que tu ames isso, não desde o apego, pero ame assim de uma maneira energética, desde o cuidado. Então, esse taller que eu hice também me impactou muito, como também o taller de Feng Shui. Eu hice um taller um seminário de Feng Shui. E o Feng Shui é apaixonante. O Feng Shui, antigamente, havia muito mais boom do Feng Shui, né? Quem já escutou falar de Feng Shui, levanta a mão. Quem escutou alguma vez falar de Feng Shui? Feng Shui, nada escutou? Levanta a mão. Ângela, Marta, Nancy, isso, ponga yo, levanta a mão. Isso. Activam a câmera. Gladys escutou também. Então, comecei a profundizar também, né, no Feng Shui. Pareceu fantástico o Feng Shui, estudei, me formei em Feng Shui, então foi muito chévere a experiência, não? A Rosário também levantou a mão. E vou trazer para vocês também puros assuntos que he vivido desde minha experiência, porque eu sinto que para um entregar algo, não tem que viver. Ou seja, atualmente, muitos Instagramers ou YouTubers leem um livro e entregam, certo? Mas não é desde sua experiência. Então, é complicado, porque tu entregas algo que tu não viviste. E vou lhes dizer que todo o que eu vou entregar hoje, eu he vivido, eu he experimentado. E me parece que isso é o mínimo que uno pode fazer para entregar algo com propriedade.
porque eu não tive experiência sobre isso. Então, é importante a experiência, isso não se improvisa, né? E como eu estava les contando, né, da visão del tal del tempo, né, antes de entrarmos exatamente no tema da organização do espaço, o tal del tempo foi um taller que, inicialmente, né, eu estava lendo o Tao Te Ching, de Lao Tse, e o Tao Te Ching habla de, digamos assim, de um modelo muito intuitivo, muito relajado, ou seja, a integração del Tao, ou seja, tu estar harmônico com o tempo. E essa ideia sempre me seduziu, sempre me atraiu. Ou seja, como tu sanar tu relação com o tempo. Ou seja, como tu estar tranquilo com o tempo. Porque desde a metade do século passado, houve um processo muito forte na sociedade de aceleração. E com a evolução tecnológica, mais todavia. Ou seja, com a revolução industrial, se começaram muitas tendências de tempos e movimentos de produtividade. Então, cada vez mais o Ocidente se quedou marcado com a produtividade. Tanto que, depois de uma certa idade, é como tu não sirve mais, digamos assim. Há um preconceito. Diferente do Oriente, que valora muito a sabedoria, a experiência. Né? E fíjate que várias das tendências que vamos trazer hoje vêm do Oriente. Ou seja, por exemplo, a Marta acabou de falar do método Kumari, de Marie Kondo. Nós vamos falar também do método Kumari. É uma japonesa. E essa japonesa, incluso, quem quiser se aprofundar mais, pode entrar em Netflix. Netflix tem a série de Marie Kondo. E uma das coisas que mais me fascina de Marie Kondo é que ela é muito respeitosa quando ela chega na casa dos gringos, que são acumuladores e maestria, certo? Não são para nada minimalistas. São el exagero completo. Outra série recomendável é Minimalistas, né? Como tu viver com o mínimo, certo? Sem acumular, que são dois tipos que viajam por Estados Unidos como dando charlas de como tu puedes viver desde uma filosofia minimalista. Muito bonito também. Pero entonces, una de las cosas que más me gusta de Marie Kondo, por ejemplo, es su respeto, su capacidad de pedir permiso a los espíritus del lugar. O sea, ela não habla assim de los espíritus del lugar, pero uno que conoce un poquito más de esa parte sutil, sabe que ela hace isso, entende? Porque cada lugar tem um espírito. O sea, todo es energía, ¿sí? Todo es energía. Entonces, hay que entender muy bien eso. Entonces, hablando sobre o tema del Tao del Tempo, né? É um modelo que trabalha desde a individualidade, desde o biorritmo, ou seja, como tu conhecer tu biorritmo, como tu recuperar tu energia vital, como harmonizar o espaço físico, que é o tema que nos traz hoje. Então, todo isso para que uno pueda começar a organizar o tempo. Ou seja, uno não começa a organizar o tempo assim, de entrada. Há que preparar a terra primeiro para depois sembrar. Né? Eu estou vivendo acá em Cota, cerca de Bogotá. Alquilei uma casita e temos uma huerta. Então, um campesino está me ajudando a fazer a huerta. E ao hacer a huerta, não é só simplesmente fazer a huerta. Uno tem que preparar a terra, tem que poner o abono, tem que esperar a luna crescente para sembrar, e aí uno sembra a semillita, tem que cuidar da semillita. Então, para uno ter frutos e flores da organização do tempo, também uno tem que preparar-se. Por exemplo, cerrar os ciclos para recuperar energia, generar hábitos saudáveis, equilibrar as áreas da vida, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só relações, a vida não é só estudo, a vida não é só espiritualidade. Estamos num mundo onde a integralidade é importante. Porque se tu pensas, não, o mais importante é meditar. Isso, te quedas meditando todo o dia para ver se não te genera um estresse, porque vais ter que pagar o arrendo, vais ter que comer, certo?
em algum momento tu vais ter que ganhar dinheiro. Então, é importante a integralidade. Como também é importante não só trabalhar, porque se tu estás solo trabalho, casa, trabalho, que tipo de vida é essa? Porque o tempo passa volando. E é importante entender isso. O tempo é um recurso limitado. O tempo não se devolve. O tempo passa e passou. Entende? E tu chegas no final de tu vida e não há negociação, certo? Te chamam e tu te vas. Porque assim é a natureza da vida. Ou seja, nós estamos dia após dia mais cerca da morte. E essa é a realidade. Ou seja, cada um de nós estamos cada vez um passito mais cerca da morte. E é importante entender isso, porque às vezes pensamos que somos eternos, né? Bem que agora estão na inteligência artificial e estão criando aí várias coisas para que o ser humano viva 200, 300 anos. A pergunta é se tem sentido todo isso ou não. Porque a natureza é perfeita, por algum motivo cambiamos de corpo, certo? Estamos crescendo e cambiamos de corpo, né? Então, graças, Mari. Então, o tal del tempo é um modelo muito integrado, né? É uma mentoria que eu hago e também é um curso, pero também um coach que hacemos com diferentes fases para que a gente pueda conquistar todas essas etapas. Incluso trabalhamos agendas criativas também. Ou seja, como tu mesmo criar tua agenda, de acordo com a forma de ser tu. Pero bueno, entrando já no tema que les trae hoje, né? Como tu te sentes quando tu vês essa imagem? Como te sentes? Mira essa imagem. Me siento perdida. Sente perdida. Graças, Mari. Quem mais lhe gostaria de compartilhar? Observa essa imagem e como te sentes. Estressada. Estressada. A Marta Virgo, imagina, super estressada. Agotada, Nancy Célia agotada. Ángela caótico. Perdida, perdida. A Gladys perdida. A Aida cargada e cansada. Sim, exatamente. Agora vamos poner outra imagem. Quando vocês miram essa imagem, como se sentem? Mirem atentamente. Tranquila, tranquila. Isso, tranquila. A Marisol na imagem anterior, com ganas de sair correndo. Sim. A Aida, tranquila. Ángela, En paz. depois de respirar. A Nancy Celi, mente desperrada. Vitória com paz. En paz también. Isso. Chévere. Con ganas de estar ahí siempre. Sim, com ganas de estar aí sempre. Fíjate que aí é uma harmonia, certo? Aí é algo diferente, aí luz, aí claridade, aí é uma harmonia. Se eu miro essa imagem, como me sinto? Como me sinto? Ganas de salir corriendo. Ganas de sair correndo. Claro, imagina que tens um filho e ele deixa a casa assim sempre. Ay, no, por favor. Yo tengo a mi hijo aquí al lado y es lo que le estoy diciendo. Así me siento cuando entro al cuarto de juguetes. Que pecado. Que pecado. Não, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 chicos. E chega um momento que... Ignoration eso. Como? Que Ignoration eso. Que ignoremos eso. Ah, ignoremos Ignore isso. Porfis. Tranquilo. Não, igual, assim, os niños juegan e claro, obviamente, o ideal é que deixara todo organizado, pero é um trabalho, né? É um trabalho de... Eu tenho 2 filhos, já estão grandes, né? Minha hija maior tem 18 e meu chico tem 15. Sigue
o trabalho, certo? É um trabalho dele. Muitas vezes não é fácil e, bueno, chega um momento que é importante eu também fluir, né? Fluir aí. Vamos ver outra foto. Quando eu vejo essa imagem, como me sinto? O que sinto quando eu miro essa imagem? A gusto. A gusto. Isso, Marta. Com possibilidades de criar, ó. Aí dá algo muito, muito importante aí. Com possibilidade de criar. E essa é uma das coisas mais importantes aí do tema do trabalho, do tema de ter um espaço onde nos sintamos cômodos para criar. Ou seja, isso é importante. Descanso, leitura, meditação. Ou seja, Marisol está dizendo que um lugar assim invita ao descanso, a leitura, a meditação. Como vocês disseram, dá ganas de estar aí, certo? Dá ganas de estar aí. Então, imagina que no ano, esse estúdio aqui, não tenho a fecha exata do estúdio, pero essa consulta foi realizada por Discover Home Help, que é um canal bem interessante também, né, que trabalha muitas coisas do hogar. E foi o Discover Home Help de Reino Unido. Então, se consultou mais de 2.000 mulheres entre 18 e 80 anos. Então, se vocês observam, né, 59% das mulheres contestaram que o desordem e o sucio generam estresse e a organização proporciona sentimento de controle sobre suas vidas. Então, a sensação que vocês sentem é a sensação da maioria. Mira lá o grupo B, que foi 37%. Sentem deprimidas com a desorganização da casa e tentam manter a organização o maior tempo possível. E apenas 4% miram a organização como uma perda de tempo e não se importam com o desordem. Então, é um hecho que manter o ambiente harmônico, né, é importante para a saúde. Ou seja, o ambiente desordenado genera desordem mental e genera distúrbios emocionais. Ou seja, a parte do coração e a parte da mente está conectado. De hecho, há estudos recentes que falam que no coração há neuronas, ou seja, há neuronas no coração, ou seja, fisicamente. Então, temos uma conexão muito íntima entre a mente e o coração. E o ambiente, de alguma maneira, genera isso, né? Um ambiente desordenado genera perda de autoestima, genera irritação, genera frustração, estresse, depressão. É importante entender isso. Importante entender isso com dados científicos também, porque muitas vezes a gente relativiza o tema, ou não se preocupa por isso, ou realmente simplesmente não quer fazê-lo, porque alguns vão dizer, não, Gundor, pero não tenho tempo, certo? E nós sabemos que o tempo é organização, o tempo é priorização. E nós podemos, digamos assim, generar uma organização fluida, generar um modelo de organização fluida e manter esse modelo de organização fluida. Claro que existe o tema das relações e compartilhar os espaços. E, obviamente, isso muitas vezes genera um desafio. Mas logo vamos falar sobre isso. Então, basicamente, né, quais são os desafios que observamos em relação a manter os espaços harmônicos? Né? Porque é um consenso, vocês mesmos disseram, ou seja, manter o espaço harmônico genera muito mais tranquilidade, muito mais facilidade para criar coisas novas, muito mais ganas de estar aí. Mas então, por que não mantenemos os lugares ordenados? Né? Quais são os desafios?
¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son los desafíos que nos impiden dejar los ambientes ordenados o Yo creo que funcionales? yo creo que se trata de crear los hábitos. Es como que hay un dicho que dice cada cosa en su lugar. Entonces, cuando uno logra de verdad definir un lugar para cada cosa, que es la mejor para ese objeto, pues siempre mantenerlo. Entonces ya después no le genera a uno tanto estrés tener que definir dónde lo coloca. Y a mí me funciona. Aí esse dicho é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, não? Ou seja, tinha escutado também essa segunda parte, que cada coisa em seu lugar. Então, invita também a manter, né? Excelente, Marta, graças. Quem mais lhe gostaria compartilhar, assim, quais são os desafios que nos impedem deixar a casa harmônica, ordenada, la oficina, el escritorio, ¿eh? Buenas noches, mi nombre es Teresita de Reyes. Bueno, pienso que el desafío, como tú nos preguntas, para lograr eso, pues obviamente que implica de tu parte tiempo, pues si no, lo vas a hacer tú y no otra persona, pues tu tiempo. Requiere, por otro lado, esfuerzo. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar y dejar los zapatos tirados que caminar y dejarlos dentro del closet. Y para cualquier cosa, pues vas a requerir de tiempo. Te saca de tu zona cómoda al principio, es decir, mientras organizas, entonces obviamente no vas a estar tan, ay, echado a la locha, ¿no? Así como un pachá, sino que te va a sacar, pues, te va a crear un poquito de incomodidad. Entonces creo que los desafíos es esos antes de. Y para mantener, pues lo que requiere lo que decía, disciplina, claro, pues para volver a poner las cosas en su sitio, para dejarlas donde deben estar o donde uno considera que deben estar. Otro desafío pues es negociación, porque tú no vives solo, tú vives con otras personas y resulta que tu orden no necesariamente es el orden del otro. Entonces, bueno, pues pienso que esos serían algunos de los desafíos. Uy, eso de la negociación cuesta trabajo también cuando uno vive con alguien más y ese alguien más no lo entiende. Pero llega un punto en que uno se cansa de tratar de explicar y de hacerles ver y sentir que esto no es así, esto es un trabajo en equipo, pero entonces llega un punto en que uno se asfixia. Sí, isso que Mari diz é muito certo. A Aida também puso algo similar. Ao compartilhar espaço com outros, se necessitam acordos. Aberta Sofia, hábitos, organização do tempo, que são os desafios. Victoria puso a disciplina. Exacto, é como dijo Marta. É estabelecer buenos hábitos, né? O ser humano é um ser de hábitos. Ou seja, nós temos muitos hábitos. O sea, el hábito de mirar el celular a cada 5 minutos, el hábito de entrar en redes sociales, el hábito de tomar 6 tintos diarios. O sea, vamos adquirindo hábitos. Somos como os seres cultivadores de hábitos. Pero requer, digamos assim, como dijo Teresita, uma determinação, um esforço, redirecionar os hábitos que não são valiosos, os hábitos que são destrutivos, hacia hábitos positivos. Então, isso requer disciplina, requer, como hablamos em Cóndor Blanco, há 4 etapas para tu consolidar um hábito. Há uma primeira etapa que é a luta. No começo, tu tens que lutar muitíssimo para romper a zona de conforto, para romper os caminhos do cérebro. O que passa é que o cérebro ele tem umas redes neuronais que elas vão se formando, que é como similar a como tu vai subir uma montanha e imagina que quando tu sube a primeira vez não há caminho, certo? Quando tu sube uma montanha sem caminho, o que passa? O que passa quando tu sube uma montanha sem caminho? Empiezas a mirar qué hacer, para dónde ir. Não é como passar, pero dale. Quem vai falar?
hay que crear el camino y eso es dificultoso, pues, porque no, hay que hacer mucho esfuerzo para abrir ese camino. Eso, Lina. Por eso es que dice ese famoso dicho, ¿no? Que una cosa es ser pionero y otra cosa es ser colono. Entonces, si no hay camino, ese le toca abrirse la brecha y ya para los que vengan detrás, pues va a ser más fácil. Entonces, me imagino que con el orden lo mismo. Ah, no, pues el que llega y encuentra ordenadito, ese más fácil que al que le tocó ordenar. Claro, y ahí viene la negociación, porque después de que tú ordenaste, o la mamita, o la empleada, o uno, y el otro llega y desordena, pues obviamente que uno lo quiere ahorcar. Entonces, pues, no, lo de la negociación, por eso yo decía que es clave, porque yo, pues, me imagino las mamitas que son bien juiciositas y ordenadoras y todo, y vienen los hijitos y les vuelven una nada su orden o el esposo, pues eso debe ser, digamos, no es mi caso porque yo ya esa etapa pues no, pero me imagino que eso debe ser de querer uno más o menos como ahorcarlos. Sí, ahí hay varios Tienes temas razón. interesantes ahí que está hablando Teresita. Eh, claro, o sea, hay varias cosas que hay que liberar ahí, hay que entender. Por ejemplo, la ilusión del control, no sentido que queremos que el otro sea como pensamos que debería ser. Entonces, por ejemplo, es el cuarto del chino. Si ele quer vivir a experiência del desordem, é um tema dele. Agora, se esse tema dele afeta a nós outros, por exemplo, se a sala é um desordem, aí há que fazer a negociação. Ou, por exemplo, ele não leva a roupa para lavar, ele deveria lavar sua própria roupa, sim? Eu entendo muitas vezes também que as mamás se desesperam, então eles acabam fazendo, ou a muchacha de serviço. Mas, como dijo Teresita, isso não é o recomendável, porque assim não vão aprender. Por isso que a pandemia tuvo uma coisa muito boa no início da pandemia, porque as muchachas não podiam vir. Então, que obrigou as famílias a se organizar para fazer o aseo, para limpiar os banhos, para limpiar os pisos, certo? Então, isso foi muito chévere. Ou seja, dentro de minha experiência, por exemplo, em minha família, porque eu tenho 2 filhos, minha pareja, vivimos juntos, foi muito bueno para os chicos. Os chicos ganharam uma consciência. E aí vem uma coisa importante, a consciência. Agora, esse tema, digamos, de los acordos, deve estar claro e deve ser trabalhado, e muitas vezes não é fácil implementá-los, e aí os chicos se fazem loucos, os chicos querem provar outra coisa, mas a casa é tuya, né? Então, isso há que entender também. Então, as regras tu pones. Pero, muito bem, vamos abrir aqui, vamos seguir avançando. Mira, os principais desafios, muitas vezes, para implementar isso é a disciplina, ou seja, conquistar buenos hábitos. Os outros, a negociação, porque eu tenho uma forma de ordenar, o outro tem outra forma de ordenar, ou o outro não está interessado em ordenar e eu sí quero ordenar. Então, às vezes é uma luta dentro dos acordos. Eu estava falando das etapas de consolidar os hábitos, né? Primeiro é a luta, que é como subir a montanha e criar o caminho. Tu vais ter que fazer muitas vezes hasta criar o caminho. Então, no começo é duro, pero depois essa luta se transforma em um trabalho. O trabalho há menos luta e já começa a se consolidar el arte, que é a terceira etapa, hasta que se transforma em meditação. Ou seja, tu já integra isso tanto que já não é mais algo afora de ti, já está contigo isso. Ou seja, já está integrado dentro de ti. E a boa notícia é que, independente do signo, independente da numerologia, todos podemos lograr isso. Claro, nós podemos lograr isso também da forma de ser nossa, porque eu he observado que cada um também tem uma forma de ser e também tem uma forma de organizar. Então, há que fazer a conciliação aí e há que respeitar também. Mas então, outro desafio é manter, porque nos dá, digamos, aquela euforia, generamos aí e tal, pero muitas vezes esse manter se degrada com o tempo.
E outra coisa importante, o arreglar não é ordenar. Depois vamos falar sobre isso. Por isso, os modelos funcionais, ou seja, há que criar um modelo funcional. Ou seja, há que criar um modelo, como estava falando Marta, um lugar para cada coisa. Pero isso há muitas técnicas funcionais que podem servir. Então, os desafios principais são estes. Pero então, avançando acá em tendências, dentro de minha experiência, eu he visto várias ferramentas, várias tendências que apoiam esse processo de ordenar. Eu estava, incluso, escutando um sabedor maior, um ancestral, que estava falando de ordenar a terra. Ordenar, ¿sí? Temos que ordenar o ser, ¿sí? Temos que ordenar nosso caballo interno, porque dentro de nós tem um instinto, tem um aspecto nosso que é instintivo. Então, temos que ordenar isso, digamos assim, ordenar os aspectos internos, ordenar a mente, porque a mente subconsciente e inconsciente, às vezes, tem tantas coisas aí, que isso se transfere para o espaço. Por isso que, muitas vezes, tu observa o espaço e tu já sabes como é a pessoa, ou tem uma ideia dessa pessoa, porque o espaço também mostra o que tu tens no inconsciente ou no subconsciente. Por isso, o trabalho consciente de tu entrar dentro de ti, meditar, limpiar tu casa interna, vai ajudar com a casa externa. Por isso é importante tu meditar, por isso é importante tu fazer terapia, por isso é importante tu fazer trabalho de crescimento personal. Então, dentro das tendências, né, queria como entregar para vocês algumas que são muito interessantes. Uma é o Feng Shui. O Feng Shui é um modelo, né? É algo bem completo, né? Vem do Oriente. E o Feng Shui, ele trabalha com que cada espaço ou cada zona de tu casa ou de tu quarto equivale a um aspecto tuyo, né? Essa figura que eu estou mostrando aqui se chama baguá. Então, cada zona desse baguá é algo. Por exemplo, a zona rojita de arriba é a zona de la fama. A zona de la derecha aqui, gris, é de los ancestros. Então, quando tu sobrepõe o baguá em tu quarto ou em tu casa, tu podes decifrar se há fugas de energia ou se há desequilíbrios, digamos assim, harmônicos no espaço. Además, o Feng Shui há algo que está muito intimamente conectado com o Feng Shui, que é a radiestésia. Ou seja, porque há vários campos eletromagnéticos que cruzam o espaço onde estamos. Además de eso, hay lençóis de agua por debajo y líneas de Hammer por todo el planeta. Si tú te acuestas en tu cama y tú tienes una línea de Hammer abajo o arriba, porque esa línea pasa por toda la atmósfera, después de 20 años dormindo ahí, tú puedes tener cáncer. O si tú tienes un lençol de agua. Por eso existen esas personas que tienen las varitas de cobre que miden onde estão esses lençóis de água. Esses detalhes é muito importante conhecer. Por exemplo, quando uno vai dormir, apagar o Wi-Fi, as ondas eletromagnéticas, porque uno está num apartamento que arriba tem gente, abaixo tem gente, ao lado, certo? Está lleno de ondas eletromagnéticas aí. Então, é interessante tu apagar o Wi-Fi, sacar de la toma, principalmente em tu quarto. Essa é uma das técnicas de sonho, de como tu dormir de uma maneira adequada. Como estava falando aí, não sei quem falou da cama aí no início, existe uma posição para pôr a cama.
Es importante, si tú tienes un baño, por ejemplo, cerrar la puerta del baño, cerrar la tapa de la taza, porque senão tu prosperidade se vai. Todo isso é Feng Shui. Todo isso são técnicas de Feng Shui e radiestésia que é importante conhecer. E o Feng Shui se basa no Qi e no Cha. Ou seja, o Qi é a energia que circula livremente e o Cha é a energia estagnada. Então, o Cha são as coisas danhadas, as coisas que tu não usa, a basura que tu guardas, a acumulação que tu guardas. Isso é o Cha. Então, a roupa que está danhada, que tu guardas, ou a roupa sucia. Então, todo isso é Cha. E o Qi é a energia que flui livremente. Por exemplo, se tu dormes num quarto que está lleno de coisas em todos os lados, tu não vais dormir bem, porque isso genera uma interferência no astral. Então, todas essas técnicas são interessantes e é bom uno prová-las, experimentá-las, né? Aí, por exemplo, pedras especiais para que uno durma melhor, que ajudam a uno a dormir melhor, né? Plantas que uno pode ter no quarto. Hay pouquitas plantas, mas algumas que neutralizam o mal sueño, digamos assim, não ter um espejo no quarto, por exemplo. Isso genera oscilação no corpo astral. Então, uno pode cobrir esse espejo com uma mantica violeta. Todo isso é Feng Shui. Então, o Feng Shui é chévere porque nos dá como uma pauta, nos dá como claves para que podamos como entender e liberar o Cha, para que o Qi fluya. Então, esse é o Feng Shui. O Personal Home é uma técnica muito interessante que trabalha o funcional. Ou seja, o Personal Home ele é uma assessoria, como um acompanhamento, né? Onde a pessoa ajuda a pessoa consultante a organizar-se. O seja, o método Kumari é uma modalidade de personal home, ou seja, é uma forma de personal home. Então, o método Kumari tem uma metodologia de como tu ordenar tu casa por etapas. Ou seja, há várias metodologias que tu puedes fazer. Há uma metodologia que é del todo ou nada, certo? Que é como tu enfrentar a coisa e ordenar todo em uma sola tanda. Ou dividir para conquistar. Então, tu começa por partes. Porque o que passa é que um dos desafios que estamos falando é o tempo, não? Porque uno trabalha e quando chega está cansado, e daí tem que dar atenção para a pareja, e daí tem a família, e tem a comida. Ou seja, há uma coisa muito interessante em relação à comida, né? Vocês já observaram, né? Eu, quando hago mis coaches de organização, eu hago uma matriz de inventário de tempos. Vocês já pararam para pensar quanto tempo nós gastamos com a comida? Ou seja, em preparar a comida, em comer, em lavar a louça, e logo já termina e já começa a próxima comida. Vocês já fizeram algum cálculo assim nesse sentido? Para perceber quanto tempo nós gastamos com a comida? Quem já isso, digamos assim? Quem já isso? Depende. Depende. Depende, pues, de lo que quieras almorzar, de si tienes, digamos, no sé, una entrevista a tal hora, pues ya te organizas y preparas lo que puedas en el menor tiempo posible. Pero vocês já contabilizaram, assim, né, num ponto de vista general, quanto tempo... y bueno, la generación anterior, nuestras abuelas, era peor, ¿no? O sea, salían de una y iban para otra, salían de una y iban para otra comida, ¿cierto? Y nosotros aquí tenemos un grupo dentro de disciplina que ayunamos un día por semana completo, o sea, de la noche anterior hasta el otro día. Ustedes no imaginan esse dia que eu ayuno, como é incrível. Ou seja, le rinde, porque uno não tem que estar assim conectado com o tema da comida, entende? Então, uno faz uma coisa, hace outra,
tem tempo para descansar, tem tempo para várias coisas, entende? Quero só deixar essa reflexão para que vocês meditem aí sobre isso. Pero então, voltando ao personal home, o personal home são uma metodologia para melhorar o aspecto funcional do hogar, ou seja, melhorar a organização, não arreglar, porque as muchachas muitas vezes arreglam, as muchachas não te facilitam o modelo funcional. Además, não seguem o modelo funcional, por mais que tu explique. Tu puedes explicar 5.000 vezes. Elas não hacen como tu queres que hacen. A não ser que és uma muchacha muito, muito especial, pero normalmente não é assim. Pero então, o modelo funcional depende de ti. Como manter esse modelo funcional? Então, o personal home trabalha muito sobre isso. O método Kumari, como eu estava falando no início, né? Depois, se vocês querem, vocês podem mirar aí na Netflix. Há muitas coisas interessantes. Ela trabalha dividir para conquistar. Pero, ou seja, obviamente, os casos que ela trabalha são os extremos. Ou seja, se vocês vão ver um vídeo de uma senhora que sacou toda a sua roupa, a roupa dela chegava no teto, ou seja, sem exagero. Ou seja, um teto como esse aqui. Ou seja, em cima da cama, toda a roupa assim, no teto. Ou seja, são casos extremos de consumismo norte-americano, né? Ou seja, uno analisa isso, incluso para uno, diz, uau, isso é incrível. Pero, então, o método Kumari tem umas coisas muito interessantes, por exemplo, ela diz assim, elija as coisas que tu queres, não por la utilidade, se te hace feliz ou não te hace feliz. Então, por exemplo, tu queres selecionar as coisas de tu closet para regalar roupas que tu não usas, certo? Então, tu podes utilizar o critério uso ou não uso, certo? Essa roupa nunca uso. Tá, vou regalar a uma instituição de caridade. E aí entra uma coisa que eu aprendi na experiência com Condor Blanco. Quando tu saca uma roupa, tu libera uma energia. Aí é Feng Shui. Tu liberas uma energia Qi para que o novo entre. Se tu queres atrair o novo, tens que abrir espaço para o novo. Senão, o novo não vai chegar. Então, é importante que tu recicle tu closet. Há uma técnica muito boa que é a técnica del guerreiro. Cerra tus olhos e começa a sacar a roupa. 30% de tu closet ou 50% de tu closet. Quem seria capaz disso? As mulheres vão dizer, não, imagina se é o vestido que mais me gusta. Quem seria capaz de fazer isso? O método del guerreiro, para sacar suas roupas, para liberar espaço. Quem seria capaz disso? Levanta a mão. ¿Estão me escuchando aí? Está complejo. A Mari dijo, está complejo. Quem seria capaz de fazer esse método assim, de cerrar os olhos e ó. Adriana. Lastimosamente uno tiene apegos. De pronto, no sé, es que el ser humano tiene apegos, entonces pienso que es complicado hacia lo ciego. Sí. Adriana levantó la mano. Adriana, eso. Bueno, ustedes pueden, aquí en el chat escribieron más, he tenido ganas, pero me preocupa quedar sin ropa para el trabajo. Creo que yo paso, Ángela. Me encantaría llegar a ese estado, Silvia. Sí. Mira, vocês podem utilizar o método Kumari, no sentido de, essa roupa me hace feliz ou não me hace feliz? ¿Sí? O sea, desde a sinceridade. Então, vocês podem selecionar também essa roupa através do método Kumari. Agora, como dijo Mari, existe o apego, né? Mas se tu tens a confiança que vai chegar algo novo, ou seja, tu podes trabalhar esse apego, digamos, negociar contigo mesmo. ¿Eh? Pero qual é o objetivo de todo isso? O objetivo de todo isso é mover a energia. O objetivo de todo isso é sacar o que tu não usas. E aí o personal home entra com estratégias também de que os sapatos abaixo, as maletas arriba, ou seja, há lugares para cada coisa. ¿Eh? Então, aí é interessante utilizar aí o personal home. Como tu criar um modelo funcional em tu casa, com etiquetas, com organizadores personais.
aí há muitos assuntos, né? Aí, nas classes de tal del tempo, entramos muito com isso. Mas depois vou falar uma coisa muito chévere para vocês aí em relação a isso. E, por fim, existe uma outra tendência que para mim foi espetacular, né? Que me trajo muitas coisas bonitas, que foi conhecer o modelo del enfoque psicológico de la Gestalt. Quem já escutou falar de la Gestalt? Quem escutou falar de Gestalt alguma vez em sua vida? Adriana? Muito bem. O que é la Gestalt, Adriana? Vitória, não. O que é la Gestalt? Yo he escuchado que es un enfoque terapéutico, psicológico. Le he escuchado a Joan Garriga, que es un psicólogo español, que también hace constelaciones familiares. Y él tiene un instituto en Barcelona que es el Instituto Gestalt, él lo instauró, pero que yo sepa a profundidad cómo es la terapia, entiendo que es algo como integral, como que es algo holístico, o sea que no como que integra al ser humano de una manera más completa y no como por partes, creo que es algo así, pero me puedo equivocar. Gracias, Sí. Marta. Dale, Adriana. Sí, también tengo entendido que es un enfoque psicológico. Trabaja varias técnicas, conductual en algunas medidas, y otras pues también vivenciales, ¿no? El de la silla vacía. Sí, no recuerdo bien, pero sí también pasé por un proceso gestáltico y bueno, ahí me gustó mucho. Isso, graças, Adriana. A Silvia González puso, creio que Cláudio Naranjo e Jorge Jan lo traíram a Colômbia. Entendo que é um enfoque psicológico. Muito bem, cada um falou algum aspecto e está muito bem. Sí, la técnica terapêutica mais conhecida da Gestalt é a silla vazia. Vocês sabiam que a silla vazia, na verdade, o criador da Gestalt, que foi Peirce, que é um alemão, ele viajou ao Oriente e ele teve contato com os monges budistas e incorporou essa técnica desde a cerimônia Chot, que é uma cerimônia de liberação, de alimentar os demônios. E ele incorporou, ou seja, ele praticamente copiou isso da tradição budista. Mas é uma técnica que ha ajudado muitas pessoas dentro da Gestalt. Pero bueno, dentro da parte da organização del espaço, del tempo, ¿no? A Gestalt tem um conceito muito interessante, porque a Gestalt trabalha muito o aqui e agora, e a Gestalt trabalha muito a figura fundo, ou seja, seguramente vocês já observaram aquela figura que parece um jarro, pero na verdade parece duas pessoas, uma mirando entre si, e podem ser uma terceira configuração. Então, essas figuras que uno mira, essa figura e parece uma coisa e outra, normalmente essas figuras são da Gestalt. E a Gestalt, dentro da organização, eu dentro do tal del tempo utilizo ela para ajudar a gente a liberar seus ciclos pendentes, a liberar as coisas para regressar à figura fundo, os ciclos pendentes. Porque quando há muitas coisas abertas, nossa energia se queda bajita. E aí nós nos quedamos num estado de bloqueio, que se chama estado gestáltico. E esse estado de bloqueio nos leva a fazer coisas que não são prioritárias para nós, nos leva a procrastinar. Então, uma das
raíces de la procrastinación vienen del estado gestáltico. Entonces, nosotros tenemos que combatir el estado gestáltico. Y el estado gestáltico se combate a través de la priorización, a través de enfrentar las cosas, a través de comenzar por lo más simple. O sea, somos especialistas en abrir cosas y no cerrarlas. Somos especialistas en tener cosas pendientes y no tener la disciplina, la convicción, la concentración para cerrarlas. Y cuando nosotros cerramos las aplicaciones, es como un computador, como un ordenador, como un smartphone lleno de aplicaciones abiertas. Cuando hay un computador con muchos programas abiertos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el programa o con el computador? Se bloquea, se pone lento. Se pone lento. A nosotros nos ocurre lo mismo cuando nuestro subconsciente, inconsciente está lleno de cosas. Por eso es muy importante nosotros cerrarmos los ciclos emocionales, los ciclos mentales, los ciclos físicos, prácticos. O sea, es muy importante. Nosotros tenemos esa capacidad de aprender a cerrar ciclos, a terminar las cosas que comenzamos. Porque senão vamos criar na figura fundo da Gestalt muitas figuras saindo da figura fundo e isso nos suga a energia. Segundo a teoria gestáltica, a energia nossa se queda bajita e nos leva ao estado gestáltico que nos leva a procrastinar. Então, a Gestalt é um elemento fantástico. E o espaço físico desordenado é uma Gestalt aberta, é uma Gestalt que nos succiona energia, que nos deixa ansiosos, não podemos dormir muito bem, não podemos fazer as coisas, entende? E daí vem aquela sensação que abrumadora, porque temos tantas coisas por fazer e não sabemos por onde começar. Por isso, a Gestáltica nos ajuda a ordenar estratégias para ir harmonizando, harmonizando, harmonizando. E quando chega um momento que nós nos liberamos e entramos no ponto zero, que é ter por lo menos 80% das coisas cerradas, nossa mente se queda limpa. A mesma coisa é quando deixamos ordenado o espaço. Nossa mente aclara, nos quedamos mais concentrados, trabalhamos melhor, sabemos mais que fazer, né? Ou seja, naturalmente começamos a entrar num processo de organização. Então, é muito bonito isso. Então, são algumas tendências que quero les compartilhar que funcionam muito bem, né? Como o Feng Shui que acabamos de falar. E aqui alguns tips para que vocês possam praticar aí. Primeiro, compreender que arreglar não é ordenar. Arreglar é criar um modelo funcional. E criar um modelo funcional requer tempo, requer estratégia, requer acordos, requer dedicação, pero é fantástico. É muito importante dedicar um tempo para ordenar. Se tu haces, digamos assim, um esforço para ordenar e logras, digamos assim, criar um modelo funcional, vai ser muito mais fácil manter. E aí, tu vida vai estar muitíssimo mais ordenada. Tu vai ver que tu mente vai estar ordenada, tu corpo vai estar ordenado, tuas ações vai estar ordenada, tua renda vai estar ordenada. É fantástico isso. Agora, todo isso depende do autoliderazgo nosso, da autodeterminação, da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por nossa vida. Nós somos responsáveis por nosso espaço. Nós somos responsáveis por nossas coisas. Assuma tua autorresponsabilidade. Seja autossuficiente, autônomo, digamos assim. Desenvolve tu autoliderazgo. E uma das coisas mais fantásticas que tu podes fazer é meditar de verdade. Ou seja, desenvolver modelos de meditação. Por exemplo, existe em Netflix um documentário que pode ser interessante para tu começar, que se chama Guia Headspace para a Meditação. Chévere que tu hagas algumas vezes. É a base da base da base.
pero siga incursionando na meditação, medite todos os dias, e tu vais ver que cada vez mais tu vai estar conectado com essa parte interna, e cada vez mais tu mente vai estar tranquila, e cada vez mais tu vais ter a capacidade de ordenar as coisas de uma forma meditativa, porque meditar não é estar só sentado observando, é também ordenar as coisas. Ordenar pode ser uma meditação. Quando tu ordena tu roupa, ordena a cozinha de uma maneira tranquila, de uma maneira atenta, cada coisa, tu vais ver que vai começar a criar em ti um espaço interno. E esse espaço interno vai te possibilitar transcender o desordem, digamos assim, porque tu dentro de ti vai estar ordenado. E isso é o fundamental, digamos assim. Porque ¿Nos às haces un vezes... favor? ¿Nos puedes escribir la película o el documental que nos recomiendas de Netflix? Porque no alcancé a escribir el nombre. Se Gracias. llama Guia Headspace para la Meditación. Escribiendo aqui. Guia Headspace para la Meditación. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda hasta ahora? Já vamos entrar na parte final, que já completamos 1 hora de entrega. Eu sei que a charla está buena, pero entonces quero lançar para vocês uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Pero antes de lançar essa grande oportunidade, quero saber, ¿há alguma dúvida? Como estamos? Como se sentem? Como estamos? ¿Es claro? Como estamos aí? Tudo bem, Bastante Ángela? Ujú, bastante bien, Marta? gracias. Excelente. Muy bem. Então, quero lançar aí um desafio para vocês e também uma grande oportunidade. Eu desenvolvi um maratón tal del tiempo. Há vários maratones tal del tiempo, pero esse maratón tal del tiempo está desenhado para apoiá-los a ordenar. Então, esse maratón, ele é um processo de 15 dias, aproveitando a luna nova. Ou seja, esses 15 dias nós vamos começar no próximo domingo. O próximo domingo é luna nova. A luna nova é bueno para cerrar ciclos. A luna nova é bueno para botar coisas. A luna nova é bueno para cortar. E a luna crescente, a luna llena, é bueno para sembrar, é bueno para iniciar. Então, nós vamos iniciar o maratón em luna nova. Además de las técnicas de limpeza, las técnicas de ordenar, hay técnicas de purificación. Por ejemplo, nuestros ancestros hacían algo que se llamaba saumério. ¿Sí? ¿Ustedes saben o que es saumério? ¿Qué es saumério? Es como limpieza con unas hierbas que se queman en la casa. Eso lo hacían, como tú dices, los ancestros. En mi caso nunca lo he visto, pero sí conozco que lo hacen. Isso. Saumério é, muitas vezes, agora prendemos um incenso, né? Um palo santo, né? E ponemos aí, pero um saumério é 3 ervas secas, 3 flores secas, tu põe num sartén, queima isso e passa por toda a casa, falando uma frase especial para limpiar a energia da casa. Isso é em linhas muito generais, o saumério. O saumério é muito bueno porque o saumério quita toneladas de energia residual que temos aí. Toneladas. Vocês não imaginam a quantidade de energia residual que temos nas casas. Não imaginam. E isso é um peso. Isso é um acúmulo. Ou seja, realmente é incrível isso. Mas não paramos bolas. E às vezes pensamos que nos falta energia, não sei o quê, e echamos a culpa em outras coisas. Mas então,
o maratón tal del tiempo, nosotros vamos a hacer todo ese proceso de paso a paso de cómo nosotros vamos ordenando cada zona de la casa, cada espacio de la casa, con la técnica de dividir para conquistar, solo que vamos a hacer en grupo. O sea, vamos crear un grupo de WhatsApp, vamos entregar materiales de apoyo, vamos entregar diariamente áudios. Eu vou fazer 2 lives exclusivas para as pessoas que vão participar desse maratón. Vou entregar uma metodologia que é um compêndio de las melhores metodologias que eu he conhecido desde minha experiência. Então, metodologias Condor Blanco, metodologias Kumari, metodologias relacionadas com personal home, né? Porque o personal home trabalha, como eu les dije, um modelo funcional. Então, vou dizer, dia tal, compremos em, como se chama? Dollar City ou em, como se chama esse lugar que vende várias cositas de organização? Home Sentry. Home Sentry. Sí, o Home Center es uno, pero hay otro que se llama Kumisu, ¿no? ¿Cómo es? Es un japonés, es un lugar japonés, Marta. Tenía uno na Miniso, Metrópolis. Miniso. 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 Eso, a Mari sabe, Miniso. Se llama Miniso. Vamos em Miniso e compramos. O que pasa é que Miniso, Marta, é mais especializado que o Home Center. O Home Center tu encontra de todo, pero Miniso é mais especializado. Então, vai em Miniso e compre esses ordenadores. Há vários tipos de ordenadores. Prepare os rótulos. Roupa de inverno, roupa de verano. Organizem a roupa de verano aqui, roupa de inverno aqui, sapatos abaixo, maletas arriba, enfim. Vamos fazer um maratón guiado. Então, vamos entregar para vocês o passo a passo de como fazer esse processo. A Berta está perguntando quais ervas e quais flores. Aí, pode ser ruda, romero, que são ervas potentes de purificação, e eucalipto, ou sálvia. Essas são 3 ervas potentes para purificar. E 3 flores quaisquer. Vamos ensinar como fazer o saumério, detalhe. Pero lo melhor é que vamos trabalhar todos em grupo, porque qual é o desafio principal de fazer todo isso que eu estou falando? Hacelo, porque nós estamos no dia a dia, enredados com o dia a dia. Pero se eu digo assim, temos um desafio, temos um maratón, vamos juntos, 50 pessoas, vamos trabalhar, ordenar nossas casas, juntos, certo? Dia após dia, passo a passo. Eu não vou começar no primeiro dia, arregla toda a tua roupa, todos os teus livros, todas as tuas áreas comuns. Não, isso tem que ser passo a passo. Então, dia 1, vamos começar com 1 hora de arreglo. Dia 2, 1 hora. Dia 3, 1 hora. Dia 4, 2 horas. Entende? Fim de semana, vamos dedicar a isso. Então, vai começar na luna nova, que vai ser dia 25. 25 é a plenitude da luna nova. Dia 25 começa esses 15 dias e termina dia 9. A entrada da semana de recesso. Dia 9 é uma luna llena. Dia 9 é uma luna llena. Então, nós coronamos. Em 15 dias vamos fazer isso. Então, eu vou entregar 2 lives extras, exclusivas para os participantes. Vamos nos dividir em duplas. Uma dupla apoia o outro, uma apoia o outro. Sim? Todos os dias vou entregar áudio de apoio, com informação adicional. Ojo com isso. Eu vou entregar técnicas de Feng Shui nos áudios. Vou entregar técnicas de personal home no áudio. Há muito material, há muita coisa, mas vamos fazer passo a passo. Vamos entregar com a metodologia. Porque eu poderia entregar para você todo horas e horas de vídeos, certo? Quando vamos mirar o vídeo, Gundor? Uno não tem nem tempo para mirar vídeo, certo? Muitas vezes.
Claro que si uno quiere, uno mire los videos. Pero voy a entregar paso a paso. Es una metodología para que tú puedas transformar tu vida, ordenar tu casa y limpiar tu mente. Tú vas a ver que después de esos 15 días, tú vas a estar la mente limpia. Porque nosotros vamos a hacer varias técnicas ahí, en los 15 días. Cada día, algo nuevo. Y más do que todo, generar esa disciplina, ese hábito, ¿eh? Ese ritmo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece el maratón todo el tiempo? Etapa. Retador. Para hacerlo todos los días, claro, hay que sacar el tiempo para eso. Porque dices que es todos los días, es consecutivo, no es cada 15 días, es un día tras otro, 15 días. Exacto, solo que nosotros vamos a empezar muy suave y vamos a empezar por cosas personales simples, pero más do que ordenar y arreglar desde el inicio, vamos a comenzar con, defina las 3 metas del día, por ejemplo. Entonces vamos a empezar con una disciplina individual tuya, para que tú genere la consistencia interna, para que tú vayas transformando el hábito. Entonces, día número 2, vamos a comenzar a hacer el proceso de identificación de lo que nosotros queremos, hacer un plan. Día número 3, comenzar a separar en la agenda los espacios. Pero mi experiencia es, si nosotros no dedicamos un espacio para conquistar eso, nunca vamos a hacer, porque el día a día consume uno. O sea, es como no final del año, cuando uno llega no final del año, uno dice así, yo quiero este año hacer ejercicio físico, quiero leer todos los días, con todas las buenas intenciones. Y de ahí tú comienzas el primer día del año, segundo, y cuando llega na segunda semana de enero, tú ya embolataste. O sea, entonces la gran ventaja aquí es que vamos a abrir un grupo, vamos a trabajar juntos, vamos a direccionar todo ese trabajo juntos. Entonces, ese maratón tiene una pequeña inversión. O sea, normalmente mi mentoría tiene una inversión bastante mayor, pero ese maratón tiene una inversión apenas de 98.000 pesos. 98.000 pesos es la inversión para que ustedes puedan participar. Eu vou enviar para ustedes aí no WhatsApp, para as pessoas que estiveram aqui, todos os detalhes para que ustedes mirem, meditem. Pero minha invitação é esta, participem. Juntos podemos conquistar algo diferente, porque generamos uma sinergia. Uno hacer solo algo cuesta más, es más difícil. O sea, si estamos acompañados, uno apoya al otro, ¿eh? Y no final del día, uno reporta en el grupo, cumplí tal cosa, entonces uno se motiva, ¿eh? Entonces Marta llega y dice así, botei los papeles hoy, botei los papeles equivalentes a 1 hora de papeles, nos muestra la foto, ¿eh? Ah, otra persona dice, aquí está la bolsa de las ropas que yo voy a donar. Entonces, uno motiva el otro, ¿cierto? Entonces se genera mucho más energía, mucho más entusiasmo, mucho más concentración y foco. Entonces, esa es la invitación especial que quería dejar para cerrarmos nuestra live, ¿no?, de hoy. Pero cuéntanos una cosa, ¿el horario cuál va a ser? ¿En las noches o cómo lo vas a organizar? El horario tú defines. O sea, yo creo el grupo de WhatsApp y la noche anterior escribo el desafío, la tarea del día posterior. Okay. Y ustedes cumplen el horario que ustedes puedan. Ustedes definen, o sea, el horario. Cada día uno hace una tarea. Exacto. Tú nos mandas material, se estudia el material individualmente y luego los grupos compartimos lo que hemos vivenciado. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, el grupo de WhatsApp va a estar con todos los participantes ahí. Entonces, okay, nosotros compartimos el grupo. Tarea hecha. Entonces, por ejemplo, Marta cumplió la tarea, pone la foto ahí. O dice,
tarea hecha 1 de 15, ¿cierto? Cada Ok. día va a haber una tarea. Entonces, Ok. cuando tú cumplir los 15 días, tú vas a lograr la organización completa, ¿no? Ujú, ujú, Como tú dijiste, o sea, ujú. vai te exigir um pouco mais nesses 15 dias. Pero depois desses 15 dias, tu já é solo manter. O sea, tu vai Ok. estar muitíssimo mais, mira, consciente. O sea, os benefícios são increíbles, porque tu vai estar muito mais consciente, muito mais tranquila, muito mais desestressada, muito mais harmônica. Tu casa vai estar muito mais organizada funcionalmente, porque nós vamos fazer esses 8 passos aqui. Então, vamos separar em grupos, vamos comprar produtos organizadores, vamos elaborar a organização propriamente dita, vamos fazer o mantenimento, a supervisão, donar e desechar, né? Então, vai haver uma etapa de donar e desechar, de limpiar, de comprar os produtos organizadores, de separar em grupos, implementar a estratégia. Então, nós vamos fazer essa espiral aqui. Ó. Excelente. Entonces, Pues yo muy motivada. Quiero hacerte una pregunta, casi que personal, discúlpame. Yo te conozco a ti como Luciano, ¿cierto? Es que estoy confundida. mi nombre civil es Juliano. Juliano. Eso, Juliano. Juliano. Mi nombre civil es Juliano. Ah, ok. Es que cuando yo vi Gundor, yo como que decía, ¿cómo es? Bueno, Tranquila. te conocen más como Gundor, entonces, a ti. Sí, o sea, Ah, mi nombre de evolución espiritual es Gundor. ¿Y Juliano? Y Juliana es mi nombre que mi mamá me dio. Ah, por ese nombre es que te conozco. Bueno, y Sí. para pagar, ¿nos informas entonces por el WhatsApp? ¿Cómo hacemos el Sí, pago? ¿O qué? sí, yo voy a dar toda la información para ustedes práctica. Ok. Y bueno, la invitación es libre para quien quiser participar. Entonces, si ustedes quiserem invitar outras pessoas, bem-vindo. Ujú. Vai ser aí um maratão maravilhoso. Vamos editar Sí, outra charla parecida el viernes. El viernes vamos editar outra charla de outro tema associado com os espaços. Então, é uma charla livre também. As inscrições vão estar abertas até o sábado. Sábado cerramos as inscrições e domingo começamos o maratón. Começamos o desafio de organização personal. Entonces, esto es lo que quería compartir para ustedes. ¿Alguna duda? Muchísimas gracias, muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno. Gracias, Gundor. Muchísimas gracias. Muy interesante toda esta información y todo este hacer. Muchísimas gracias a ti por tu energía y tu tiempo y tu disposición y a cada uno de quienes estamos acá. Con mucho gusto y bueno, ahí la invitación hecha para todos. Adriana, ¿quiere preguntar ahí, Adriana? Levantó la mano. Ah, ok. Levantó ahí por... Listo, vale. Gracias, Gundor. Listo. Bendiciones para todos. Nos vemos entonces en la próxima live y también en el desafío. Un fuerte abrazo. Que descansen. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos el Descansen viernes. para todos. Gracias. Nos Chao, vemos el chao. viernes. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias, Guldor. Chao, Miriam. Qué gusto verte. Chao. A mí también. Un abrazote y que descanses.